Olá a todos. A gente é o grupo 1, compostos por Adria, Antônio e Alisson, e a gente vai apresentar o tema corrosão. Bom, para começar, a gente vai falar aqui o que é a corrosão. A corrosão ela pode ser definida como a deterioração de um material através da ação do meio em que está inserido. Geralmente, a corrosão ocorre em um material metálico, onde a destruição desse material ela pode ser total, parcial, superficial ou estrutural. O processo corrosivo pode ocorrer através de diversos mecanismos e ser classificado de várias maneiras. O meio em que o material está envolto pode corroê-lo de maneira química ou eletroquímica, e essa corrosão pode estar associada ou não a esforços físicos, mecânicos ou uma ação microbiológica. E o que a corrosão causa? A corrosão causa a deterioração do metal, que assim leva ao desgaste, onde pode ocorrer desde a variação química na composição até modificações estruturais e mudanças nas propriedades do material corroído. Entre essas propriedades que podem ser perdidas estão condutividade elétrica, capacidade para transferência de calor pela superfície e resistência mecânica. E o que causa a corrosão? A corrosão é um processo espontâneo de oxidação onde um material, geralmente metálico, sofre oxidação, perdendo elétrons, e o outro sofre redução, ganhando elétrons. Para a oxidação, o metal deve apresentar um potencial de oxidação maior que o material que entrou em contato com ele. Diferentes tipos de metais oxidam de maneiras diferentes. Às vezes, o meio é inofensivo para determinado tipo de metal e extremamente corrosivo para o outro. A razão termodinâmica para o processo de corrosão é simples. Metais são retirados da natureza em forma de minério bruto e são refinados para utilização nas indústrias e afins. Dessa forma, metais em sua forma refinadas encontram-se um nível energético superior ao do composto que lhe deu origem. O processo reverso de extração do metal a partir do minério é a corrosão. Conforme quanto maior a energia utilizada no processo de extração, maior a tendência do metal de voltar à sua forma original por meio da corrosão. O material que a gente vai apresentar agora é um mecanismo microbiológico de corrosão. O mecanismo microbiológico nada mais é do que a corrosão induzida por micro-organismos, como bactérias, fungos e algas. As bactérias associadas à corrosão microbiológica são redutores de sulfato, oxidantes de enxofre e seus compostos, oxidantes de ferro e manganês e formadoras de limo. Os tipos de corrosão que ocorrem no processo que vamos explicar são corrosão uniforme e corrosão em placas. Na corrosão uniforme, a oxidação se estende de maneira homogênea sobre toda a superfície metálica. Sua penetração média é igual em todos os pontos. Já a corrosão em placas ocorre em algumas regiões da superfície, abrangem os casos intermediários entre a corrosão uniforme e a corrosão localizada, onde em determinados pontos existe uma oxidação mais intensa. Para melhor exemplificar o que é a corrosão e do que ela é capaz, iremos tratar sobre a corrosão em um caso real, na tubulação hidráulica de um sistema de climatização do tipo água gelada.
O tipo de corrosão que iremos falar é corrosão sob isolamento. Para melhor explicar a situação, vamos entender de qual tipo de sistema estamos tratando. O sistema de climatização do qual vamos falar é do tipo central, onde no caso em questão temos um chiller, que é responsável por resfriar a água que passa por dentro da tubulação hidráulica, temos bombas, que são responsáveis por realizar a circulação de água no sistema, e evaporadores responsáveis por realizar a troca de calor entre o ar ambiente a ser climatizado e a água gelada que passa na tubulação. Em seguida, temos um fluxograma simplificado que retrata o funcionamento do sistema conforme descrito. Podemos ver no fluxograma, à esquerda, uma grande caixa metálica que é o chiller, no centro, em azul, uma bomba. À direita, as evaporadoras que nesse caso são do tipo fan coil. O chiller tem por função resfriar a água que vem das evaporadoras. Essa água vem a cerca de 12 graus e é resfriada até 7 graus. Sai do chiller em direção à bomba, que por sua vez joga a água para o sistema. A água chega na evaporadora e a evaporadora tem a função de fazer com que essa água entre em contato com o ar ambiente, resfriando e aquecendo a água por consequência. A água volta então ao chiller a 12 graus e o ciclo se repete. Agora que já conhecemos um pouco do sistema de climatização central de água gelada, podemos adentrar um pouco mais no nosso problema. O sistema do qual vamos falar era da seguinte maneira quando foi concebido. Em azul, na imagem, podemos ver as bombas. E os tubos em alumínio servem para a proteção mecânica da tubulação em aço carbono que passa dentro desse tubo de alumínio. A instalação da tubulação hidráulica, que fica exposta ao tempo, como na foto, baseia-se em um tubo de aço carbono, onde passa a água gelada do sistema, como citado anteriormente. Em volta da tubulação passa-se uma camada de zarcão. É um fundo sintético utilizado para evitar a corrosão nos tubos de aço. Após a secagem desse zarcão, é aplicado então uma camada de isolamento térmico em borracha elastomérica. Essa camada de isolamento evita a condensação da tubulação, não deixando ela em contato direto com o ambiente externo. Por fim, o alumínio liso serve para a proteção mecânica da tubulação. A instalação na qual estamos tratando possui cerca de 15 anos. Na época em que foi instalada, aproximadamente no ano de 2007, foi feito todo o passo a passo conforme citado anteriormente. Usou-se tubulação em aço carbono, zarcão, isolamento térmico em borracha elastomérica e alumínio liso. No entanto, desde então não foi feita a correta manutenção da rede, o que ocasionou uma grande corrosão, conforme podemos observar nas imagens. Na foto atual, podemos observar o tubo em aço carbono após a retirada do alumínio liso e do isolamento térmico que envolvia a tubulação. O material gosmento, situado na região entre as juntas na imagem à direita, é o zarcão. Após 15 anos entre a tubulação hidráulica e o isolamento térmico, o mesmo perdeu sua eficiência por completo e também suas propriedades, ficando da maneira que estamos vendo na imagem. Aqui temos um vídeo que retrata a atual situação da rede. Afinal, o que ocorreu para que a deterioração fosse tão grande? Bem, por conta da tubulação hidráulica ficar sob o isolamento, não aparenta estar em estado de deterioração. No entanto, após 15 anos de funcionamento do sistema sem realizar uma manutenção adequada da tubulação, houve a perca da eficiência do zarcão. Consequentemente, a tubulação hidráulica fica suscetível à corrosão. As possíveis causas para o início da corrosão são as seguintes. Como citado anteriormente, o que passa dentro dos tubos de aço carbono é água gelada. No caso desse sistema, água a 7 graus Celsius no avanço e 14 graus no retorno. Logo, um isolamento térmico mal dimensionado pode ocasionar na condensação de água entre o tubo de aço carbono e a borracha elastomérica. Dessa maneira, a água em contato com o tubo de aço carbono e oxigênio pode acelerar o processo de corrosão. Além disso, através da umidade gerada no local, pode haver a proliferação de fungos e bactérias anaeróbicas, que irão progredir ainda mais com o processo de corrosão na tubulação rapidamente. Ademais, mesmo com um isolamento térmico bem dimensionado, em dias que a temperatura externa é muito alta, o isolamento pode não dar conta de segurar a temperatura e não ter capacidade isolante suficiente para fazer com que a tubulação não condense, gerando uma camada de condensação entre o isolamento e a tubulação hidráulica, ocasionando nos problemas citados anteriormente. Além disso, outros fatores que afetam e aceleram o aparecimento de corrosão são íons como cloretos e sulfetos. Sob certas circunstâncias, esses íons podem acelerar a corrosão e gerar formas diferentes de corrosão, como pits ou corrosão sob tensão fraturante.
Esses íons podem ser provenientes do material isolante ou do próprio meio. Por exemplo, caso haja alguma rachadura no alumínio liso, a água da chuva adentrará sobre o isolamento térmico. Em seguida, irá alcançar a tubulação hidráulica e acarretará nas situações citadas anteriormente. Então, como podemos prevenir esse problema? A ação preventiva mais comum na detecção da corrosão sob isolamento é a parada do sistema, remoção do isolamento térmico seguida da inspeção visual das superfícies que estão expostas, ou então, inspeções visuais através da captura de imagens em infravermelho, radiografias digitais, aplicações de correntes parasitas pulsadas ou ondas guiadas, entre outros. Estas técnicas já permitem a aquisição de um grande número de pontos de amostragem, em tempo real e sem interrupções de operação, o que aumenta significativamente a acuracidade dos resultados obtidos. Após a visualização dos pontos de corrosão, o correto a se fazer seria remover o isolamento da região, lixar a superfície até remover por completo a corrosão presente nos tubos e, após isso, reaplicar o zarcão e colocar novamente o isolamento. Vale ressaltar que essas inspeções devem ser feitas com frequência média de 6 em 6 meses. Então, como podemos resolver o problema? No caso apresentado, não poderíamos consertar, pois a corrosão já está muito aprofundada. E mesmo que usássemos processos químicos e físicos para restaurar, sairia muito caro. Então, o certo é substituir todos. E em casos onde não estariam tão avançados, poderíamos lixar todos os pontos oxidados e aplicarmos um removedor de ferrugem.